Agora nós vamos conversar com a doutora Petra Tavares, psicóloga clínica, que está aqui sentada já no nosso sofá. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Já estiveste aqui a acompanhar a nossa conversa e provavelmente já tens aí uma síntese para fazer aqui do nosso assunto e também falar sobre esta questão do lado positivo e do lado negativo do recolhimento emocional. É mesmo um facto? Existe estes dois lados ou é só negativo o recolhimento emocional? Em primeiro lugar, obrigada. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui e existe realmente os dois lados. E o objetivo do recolhimento emocional nem era para ser algo negativo, porque em termos da psicologia, até quando nós acompanhamos pessoas, nós próprios aconselhamos quando estamos diante de muito ruído, às vezes algumas decisões importantes que nós precisamos tomar na nossa vida, ou estamos a gerir algum problema e estamos com muita pressão externa em cima de nós e a opinião de toda a gente. Às vezes nós damos realmente essa orientação, olha, recolhe-te um bocadinho, sai dessa pressão, diminui o ruído para tu perceberes realmente, exatamente, dá um passo atrás para tu realmente perceberes aquilo que faz sentido para ti, para tu não tomares nenhuma decisão impulsiva, para não tomares nenhuma decisão com base naquilo que os outros te dizem, mas para tu perceberes o que tu realmente queres. Isso acontece muito até com casais, né? Porque tem casais que fazem esse tipo de recolhimento, que eles dizem que são retiros, que estão à beira da separação, que não querem mais dar continuidade ao casamento e há esse conselho deles se analisarem, pensarem, não se deixarem levar pelos problemas nem por aquilo que as pessoas dizem, mas se recolherem e pensarem nas boas partes que viveram juntos ao longo daqueles anos. Sim, porque a verdade é que nós estamos diante de tanto estímulo e tanta coisa a acontecer à nossa volta e no dia-a-dia, a Luísa há bocadinho estava a falar que hoje nós temos tanta coisa a acontecer e nós queremos dar resposta a tudo e mais alguma coisa e às vezes acabamos por reagir ou por tomar decisões com base nessa impulsividade e para despachar e nem sequer pensamos e só damos conta, não, era isto realmente que eu queria fazer. Então quando nós temos esses momentos de recolhimento emocional, que até pode ser uma coisa que nós fazemos uma vez por semana, de estarmos sozinhas connosco, em silêncio, a analisar que decisões é que eu tomei esta semana, como é que foi o meu comportamento, porque é que eu agi assim, porque é que eu me senti desta forma. Quando nós fazemos isso com recorrência, não precisamos de ir para o negativo. Exatamente. Quando as pessoas evitam até muito este recolhimento emocional, depois quando se recolhem, já pode ser algo negativo porque acabam por levar tudo aquilo que andam a acumular há tanto tempo, acabam por querer resolver aquilo tudo de uma vez e por sentirem que ninguém me vai compreender, ninguém me vai entender, acabam por sugar aquelas emoções todas de forma individual e depois até têm dificuldade, medo, não é? Exatamente. Medo de enfrentar a sua realidade e acabam por se fechar. Exatamente. E entra o perigo. Nem elas conseguem lidar com aquilo que se estão a sentir e também pensam que os outros, ninguém vai entender. Então existe muito aquele discurso, não, ninguém me entende, ninguém vai compreender, então mais vale eu ficar calada, mais vale eu ficar calado, eu guardar isto tudo para mim e depois aí que pode surgir o isolamento, pode surgir a depressão, quando este recolhimento não é feito com consciência, porque eu também acredito que o próprio recolhimento tem que haver um timing e uma data. Até vou dizer, quando nós estamos a enfrentar algum conflito com alguém, num relacionamento independentemente de qual for, e nós precisamos colocar a nossa cabeça em ordem. As nossas ideias em ordem, realmente pensar sobre o que é que vamos fazer daqui para a frente e esse recolhimento até precisa dizer, olha, dá-me uma semana, dá-me uns dias para pensar e não, olha, vou-me recolher depois falamos e nunca mais falam, ou seja, existe até aquela questão de não querer enfrentar os conflitos e que isso já é um sinal que pode não estar a ser tão positivo e vai ser prejudicial para a pessoa, porque o recolhimento emocional positivo e que nos faz bem não é para a pessoa fugir dos problemas, é para a pessoa perceber o que é que realmente ela quer fazer. Vai-lhe aproximar dela, não lhe vai afastar das pessoas, não lhe vai afastar dela. Digamos que é algo para dentro, exatamente, onde ela se vê. Os seus olhos não ficam voltados para fora, que é muito difícil, porque os nossos olhos físicos só veem o que é externo. Exatamente. Nós mesmo fomos formados assim, os nossos olhos só veem o externo. Mas os olhos espirituais, digamos assim, os olhos emocionais, eles podem e conseguem, têm essa capacidade de se olhar dentro, que é isso que faz a transformação acontecer, não é? A mudança, o clique, ela começa a entender quem ela é na realidade. Mas isso é de facto, merece a nossa atenção. Precisamos desse exercício,
porque se não fizermos vai ser complicado. Exatamente, estamos sempre a responder e às tantas eu acompanho muitos adultos e às vezes há pessoas que tomaram decisões a vida inteira só com base nos ruídos externos e nunca olharam para elas para perceber o que é que elas querem. E porquê que hoje em dia está tanto na moda os retiros e até retiros de silêncio? Que as pessoas vão e ficam 3 dias em silêncio. Que é difícil. Muito difícil. Porque nós não sabemos lidar com o silêncio, mas até como a palavra que saiu há pouco na matéria, o silêncio é tão importante, porque nós não nos conseguimos ouvir se nós não estivermos em silêncio. Estamos sempre a ouvir aquilo que sai da nossa boca, a ouvir aquilo que sai dos outros, mas às vezes nós precisamos de ficar em silêncio. E até da mente, desculpa. Não, era isso que eu ia falar, porque às vezes a pessoa, a gente está falando desse silêncio, né, o positivo, mas às vezes a pessoa, ela vai para casa, ela se recolhe, mas ela se enche de vídeos, de podcasts e músicas e seriados e filmes. Esse não é o silêncio, né? O que a Lu estava falando é esse silêncio em que eu me deparo comigo mesma. Eu coloco um espelho e eu vou analisar as minhas atitudes, né? Eu ia até perguntar para você quais são esses sinais, então, que demonstra que uma pessoa está fechada emocionalmente. Um dos primeiros sinais é como é que eu reajo aos outros que estão à minha volta. Uma pessoa que está num recolhimento emocional positivo, vamos dizer assim, positivo e negativo, se alguém vai perguntar-lhe como é que tu estás, como é que tens passado, ela responde com paz, com calma. Uma pessoa que está num isolamento, num recolhimento emocional já mais negativo, ela está constantemente em tensão. Responde de forma, eu estou bem. Neste momento não quero falar com ninguém. Ou seja, a forma como ela reage é como se ela estivesse ansiosa, a intenção, reativa, impulsiva. Então acaba por, até na reação que a pessoa tem, nós conseguimos perceber quando é que a pessoa está mais recolhida. Não, olha, eu estou bem, estou a precisar de um tempo para mim. Existe uma diferença na reação, na forma como a pessoa comunica. A questão que eu estava a falar de evitar conflitos a todo o custo. A pessoa foge. A pessoa não está a refletir sobre a conversa que precisa de ter ou sobre aquele conflito que precisa de resolver. A pessoa está a fugir. Isso mostra-se através da reação corporal que a pessoa tem. Ela vai guardando, né? Vai guardando, vai guardando tudo. Exatamente. É que nem as mochilas do que nós fizemos ali com a Patrícia, esse exercício. E há muitas pessoas que não se vê, não existe essa mochila física, mas há. E o que será que essa pessoa não tem dentro dessa mochila? Porque às vezes a pessoa ela guarda e depois há aquele momento em que ela não aguenta mais aquele peso. E quando cai a mochila, se vê tudo que está ali. Mas quando a pessoa ela tem esse recolhimento positivo, eu acho que mesmo até que ela esteja a passar problemas, a forma dela lidar, de responder, caso lhe perguntem, olha, está tudo bem, olha, não está, mas eu tenho a certeza absoluta que o que eu estou a enfrentar vai se resolver, vai dar tudo certo. Isso aí são as pessoas que estão em paz, que não têm aquele recolhimento negativo. O negativo já não, ela até não diz que não está bem. Mas a forma que ela responde ao dizer que estou bem, simplesmente quero ficar isolada, quero ficar aqui no meu cantinho, a postura dela até a nível corporal já dá para ver que existe ali qualquer coisa que não está bem, que ela tem algum problema. E a pessoa que está em recolhimento emocional positivo, ela pode estar numa fase mais isolada, mas ela tem sempre alguém com quem partilhar. Tem alguém da confiança dela com quem ela vai partilhando, com quem ela vai confidenciando. Agora, a pessoa que está no recolhimento emocional já mais negativo, ela nem quer falar sequer com ninguém. Tem muita dificuldade em expor a sua vulnerabilidade, as suas fragilidades. Às vezes diz que está bem, mas no fundo nós vemos que a pessoa não está. Então é como se houvesse aqui até uma... Não é uma ilusão, mas nós sabemos que aquela realidade que a pessoa está a aparentar não é a realidade que a pessoa realmente está a viver, porque ela tem dificuldade em ser vulnerável e em dizer aquilo que ela está a sentir, em partilhar com o outro. Então acaba por ser aqui um recolhimento que a pessoa se afasta dela, porque ela nem está a usar aquele tempo de uma maneira que lhe podia beneficiar e afasta-se dos outros. Porque o recolhimento emocional também não é para nós nos afastarmos das pessoas que nos fazem bem, não é? E normalmente quando já é negativo, nós até nos afastamos de relações que nos fazem bem, relações que podem ser nutritivas e até daquilo que poderia nos ajudar também nesta fase de confusão interna, de clareza mental que nós estamos a precisar de ter. Eu estava aqui a pensar, eu nem sei se consigo explicar, mas enquanto falavas, Petra, eu pensava em 2 exemplos muito reais, muito sérios, que a própria palavra de Deus faz menção, que é o Senhor Jesus, o nosso Mestre. Ele se recolheu emocionalmente no jardim do Getsemane. Ele teve ali momentos de angústia que precisou de passar, foi pressionado, mas ele soube muito bem selecionar os pensamentos, não é? Separou os pensamentos negativos e recolheu os positivos,
tanto que ele disse naquele instante que estava a ser pressionado que se fosse da vontade de Deus que passasse aquele cálice dele, mas que não estava ali para fazer a vontade dele, que fosse feita a vontade de Deus. Já um outro exemplo, que foi o de Judas. Judas, ele se recolheu, mas se recolheu de uma maneira muito prejudicial, até que ele pôs termo à sua vida, ele suicidou-se. Então nós temos aqui 2 pontos muito claros, 2 exemplos que, assim, mostra-nos nitidamente que existe sim o recolhimento emocional positivo. O nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, mostrou-nos que é necessário, e temos esse recolhimento emocional negativo, porque pode levar a pessoa até a maltratar-se, não é? Sem dúvida. Quantas pessoas não entram nesse colapso emocional, declínio mental, a ponto de se maltratarem, de se automutilarem. É verdade ou não? É verdade, Petra, tu é verdade, porque a pessoa fica ali com os próprios pensamentos e não tem com quem partilhar aquilo que está a sentir, e às vezes até fica com aquele pensamento que não há solução para aquilo que eu estou a passar. A Lisa estava a falar no Senhor Jesus, e teve momentos em que Jesus se recolheu sozinho, e teve outro que ele levou os 3 amigos mais íntimos dele. Também, eu ia dizer isso, também então, é verdade. Às vezes, quando nós levamos os nossos amigos mais íntimos para o nosso recolhimento, aquilo também nos vai ajudar, porque se calhar se Judas tivesse alguém ao lado dele naquele momento, ainda que fosse julgado por causa disso, mas ele levando alguém com ele naquele momento, talvez o desfecho até pudesse ser outro. Então, às vezes o recolhimento emocional é sozinhos, e nós precisamos estar sozinhos com os nossos próprios pensamentos, para refletir, para tomarmos as nossas decisões, mas às vezes também precisamos levar os nossos amigos mais íntimos para nos ajudar nesse processo. É verdade, e o Senhor Jesus nessa altura, ele chegou, foi orar, não é? Porque ele falou com Deus, porque é nesse recolhimento também devemos falar com Deus, apresentar as nossas dores, e quando voltou para junto dos seus amigos mais chegados, ele disse: vocês estão a dormir nem um pouco, vocês podem estar comigo a vigiar nem uma hora, não é? Mas está lá, pelo menos eles estavam ali, não é verdade? Exatamente. Então é muito importante, né, Petra, os seus conselhos finais para essa pessoa que às vezes está em casa agora, recolhida. Ela está no escuro, ela está dentro de um hospital, está recolhida emocionalmente. Que conselho você daria para ela? Falar com alguém. Não sei se há alguma câmera com que eu posso falar. É aqui mesmo, aí para a frente. Okay. Falar com alguém. Já estás nesse recolhimento, já está nesse recolhimento há muito tempo. Começar a colocar para fora as próprias emoções, e às vezes podemos não conseguir falar diretamente com alguém, mas escrever. Porque nós às vezes precisamos de nos ver do lado de fora, e quando nós escrevemos aquilo que estamos a sentir, conseguimos até refletir sobre os nossos próprios sentimentos, sobre os nossos próprios pensamentos, e realmente tomar uma decisão. Então, recolher as informações que recolheu durante este recolhimento emocional, perceber qual é que é a decisão que é preciso ser tomada, e começar a colocar para fora com alguém de confiança aquilo que está a sentir.